Bom, senhor presidente, senhoras vereadores, senhora presidenta, bom, no final do ano, dia 22/12, enquanto eu falo, peço que a TV Câmara, se puder, por favor, um dia de calor, véspera de Natal, de regata e chinelo de dedo, nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito, então peço que mostre para o pessoal que está em casa acompanhar. Foi uma reunião que nós tivemos com os moradores do Cristo Redentor em Vila Ipiranga, no dia 22/12 de 2023. Posteriormente a isso, nós fizemos uma visita com o prefeito Adiló, com o secretário de obras, na Vila Ipiranga, atrás da Madarco, no entorno da rua Padre Antônio Vieira, Panela Velha, Santos Anjos, na escadaria. Os técnicos entraram na galeria. Isso foi no dia 27/12, também um dia depois, ali 2 dias depois do Natal, dia 27/12 de 2023. E nós tivemos, então, essa visita técnica após essa reunião de dezembro, dia 22, aonde o prefeito, então, que foi secretário do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, foi secretário de obras, aonde foi construídos os únicos piscinões que Caxias tem na cidade. E esses piscinões, então, foram importantes para a cidade de Caxias do Sul evitar alagamentos em alguns bairros nessas chuvaradas aqui que cometeram nossa cidade e nosso estado. Pois bem, o prefeito sinalizou, então, e conhecedor do tema 10 anos atrás, enquanto secretário de obras do prefeito Alceu, e visitando esses problemas, um problema histórico, onde alaga com qualquer chuva, um pouquinho a mais que o normal, onde 90% de Caxias não está alagada, mas o bairro Cristo Redentor e Vila Ipiranga ficam submersos algumas ruas com a gravidade da água, e demora para baixar também. E foram matérias de diversos veículos de comunicação ao longo do tempo. E o prefeito Adiló, então, lá em dezembro, ele sinalizou que queria fazer 2 tanques de contenção ali próximo ao Panela Velha, e ali embaixo, no antigo Palermo, então, está sendo construído um mercado, e queria ser exigido, então, fazer uma bacia de contenção para reter a água, para evitar também que São Leopoldo, Galópolis para baixo, tivesse esse acúmulo de água. Então, ontem nós tivemos uma reunião no Centro Comunitário da Vila Ipiranga, com a presença do Adiló e também do João, que é o engenheiro responsável, onde o prefeito teve momento de explanar. Eu fiquei por isso que eu estou bem calmo, vereador Zanquim, porque me deu até vontade de chorar, pegar as moedinhas que eu ia dar para a igreja e dar para o prefeito Adiló, Porque que choradeira que ele fez, Caxias parece que não tem nenhum centavo. Então eu fiquei até com pena da prefeitura, disse, vamos arrecadar umas moedinhas aí, pessoal, vamos dar para o prefeito. Se Caxias não tem dinheiro, imagina as outras cidades, então, que estão 100% devastadas, Então tá aí na tela o projeto dos 2 piscinões que serão construídos, 2 bacias de contenção, ali no item vermelho, mas eu mostro aqui também o projeto em vermelho. Então nós iremos fazer 2 bacias de contenção da água, e isso vai evitar, então, o alagamento na Vila Ipiranga, no Cristo Redentor, Bela Vista, e também ali na região do Madrimilda, porque esses piscinões, eles ajudam a reter a água antes dele. Depois, depois dele, antes, ele não... a água desce. Então esse projeto aqui é um sonho que se transforma em realidade, mas o principal é que o prefeito Adiló, então, se comprometeu que até o final do ano essa obra estará pronta. Então, está aqui o projeto, como é que será os blocos que serão colocados, do tanque de contenção para segurar a água, mostro para aqui para os colegas, para quem está nos acompanhando. Então, nós teremos, muito em breve, na nossa região, mais 2 tanques de contenção no bairro Cristo Redentor, que ajudará vários bairros, mas principalmente as moradias no entorno. Então, eu fico aqui, essa minha fala, eu faço um agradecimento ao prefeito Adiló,
a toda a equipe da Secretaria de Obras, né? Porque eu sei que é triste o alagamento que está acontecendo em vários bairros, em várias cidades, né? De Caxias e cidades aqui do Rio Grande do Sul. Mas esse problema crônico que nós vivemos no Cristo Redentor, Vila Ipiranga, né, Santos Anjos, Bela Vista, ali na região de Lourdes, Madrimilda, é um problema muito mais antigo do que alagamentos que estão agora surgindo na nossa cidade. Então a gente não pode dizer que o nosso é mais importante que o outro. Só que o nosso histórico de alagamentos e de pessoas que vêm perdendo as suas coisas, e o alagamento, né, a inundação da rua, principalmente a Padre Antônio Vieira, ela vinha até um ponto, agora ela está indo mais para frente. E ali está estrangulando todas as galerias. A água vem dos Santos Anjos, a água vem lá do Sagrada Família e desemboca tudo ali atrás do Panela Velha. A água vem toda aqui do Exposição, Panassolo, e vai descendo, né, a Rua Silveira Martins e desemboca também lá na Madarco. E faz um V, canaliza, estoura a galeria, e essa água desce para onde, vereador Cadore? Lá embaixo para Galópolis. Toda essa água vai para Galópolis. Então, esses 2 tanques de contenção previstos nesse projeto, mais que o prefeito exigiu, né, que fosse feito também para ser construído Stock Center ali embaixo no Palermo, mas nesse mercado aqui no Forte Atacadista, né, e grandes outras obras para reter a água, eles são importantes para nossa cidade. E eu acho que se precisar, colegas vereadores, e eu lembro o vereador Felipe, que foi uma lei do Deoclésio, depois foi uma lei do Vinícius, depois da Denise, né, e a população, os empreendedores rechaçavam esse projeto, foi motivo de polêmica a questão da retenção da água. Então as pessoas não queriam naquela época, os empreendedores que tinham que gastar, tinham que fazer um piscinão dentro do seu estabelecimento, ia gastar dinheiro, mas é sempre o poder econômico se sobrepondo aos interesses coletivos e do meio ambiente. Nós aprovamos, então, foi uma legislação que nós aprovamos na época, ali, nos últimos anos do prefeito Alceu, essa lei, mas que ela ainda pode ser melhorada, né? Para toda e qualquer construção, a lei exige com telhado de 500 metros quadrados, seja construído, então, tanques de contenção no estabelecimento. Eu acho que nós podemos aprofundar mais essa legislação e exigir, porque senão só a prefeitura vai ter que estar investindo. As pessoas estão construindo pavilhões, construindo prédios em cima de galerias e depois não tem mais como efetivar a limpeza. E aí a gente culpa a prefeitura. E muitas vezes não é culpa da prefeitura. É culpa de empreendimentos monstruosos que constroem em cima de galerias, de espaços públicos, que deveriam ser preservados. Então acho que a gente tem que endurecer mais ainda a legislação. Mas então eu trago essa retrospectiva de alguns meses atrás, da noite do dia 22 de dezembro, depois a visita do dia 27 de dezembro de 2023, aonde nós tivemos a visita dos técnicos da Secretaria de Obras, e na noite de ontem, então, onde o prefeito Odiló esteve anunciando, né, esses 2 tanques de contenção no bairro Cristo Redentor e na Vila Ipiranga. É sonho se transformando em realidade, mas esperamos que as palavras do prefeito não fiquem só no sonho, que realmente se transforme em realidade, né, evitando que as famílias, né, deixem de ser devastados ali os seus pertences, seus bens, seus imóveis, em virtude dos alagamentos. E quero também fazer um apelo. O prefeito Odiló fez uma fala ontem, né, paralela a essa, dizendo, e aqui eu cobro da líder do governo, a Tatiane, e o vice-líder, o Fiuza. Na reunião, nós tivemos reunião semana passada com o prefeito na segunda-feira, e a vereadora Estela Balardim fez uma pergunta, que acho que para mim, a da Estela e a do vereador Felipe foram as 2 perguntas principais. O vereador sobre o aeroporto e a Estela. Prefeita Odiló, quantos projetos foram protocolados no governo federal para receber dinheiro? Ele disse que foram protocolados vários. Ontem de noite eu liguei para a Denise, porque o prefeito, como eu digo, fez esse choro, que me deu até dó. Né? Eu ia pegar as moedinhas e ia dar para ele. E ele disse que o governo federal deu só $500 mil, como deu para aquelas outras cidades, 200 mil, 300 mil. Ontem à noite, era 10h30 da noite, eu liguei para a deputada federal Denise Pessoa. Nenhum projeto ainda foi protocolado no governo federal. Então, nenhum projeto foi protocolado ainda.
para receber recursos. Então, até pedi, deputada Denise, uma declaração de líder só para ceder a parte. Eu disse, deputada... Declaração de líder da bancada do PDT, segue na tribuna, vereador Rafael Bueno. Então, de repente, esse projeto aqui e outros projetos poderão ser beneficiados. Há que não, que é só áreas que estão... são 3 escopos de projetos que poderão ser beneficiados. Mas que Caxias ainda não foi contemplado em nenhum, porque não teve o protocolo de nenhum projeto solicitando recursos. Então, eu espero que hoje... Nós fomos convocados para uma reunião pela líder do governo, às 1h30 da tarde, no gabinete do prefeito. Eu espero que o prefeito mostre para todos os vereadores todos os projetos que foram protocolados e o custo. Porque ele diz que ele vai ter que sozinho estar pedindo, implorando. Não, uma coisa é ele sozinho, uma coisa é nós indo cobrar dos nossos deputados, cobrar do Pimenta, que é o ministro, secretário interino agora, que está aqui responsável no estado do Rio Grande do Sul, no estado de calamidade, e também da deputada federal Denise Pessoa, que é a pessoa que liga pro Lula todo dia ali e consegue as coisas. Então a gente tem que ter esses canais, usar desses canais. Mas nós precisamos de projeto, porque senão a gente fica falando pro vento e não consegue nada. Essa é a parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Rafael. Primeiro, parabenizar o trabalho na cobrança desses alagamentos na Vila Ipiranga. Eu tenho 39 anos. No passado... Estudei no Abramo Eberle e lembro de passar na Vila Ipiranga em dia de chuva e o valão levantava, alagava ali na Madarco. É uma reclamação de décadas e que precisa ser resolvida. Então, que coisa boa. Sobre os projetos, vereador Rafael, eu tenho um outro compromisso, não vou conseguir ir na reunião hoje à tarde. E até eu questionei no grupo dos vereadores a pauta da reunião, porque se é para nós ir para uma reunião para falar do cenário que é apresentado em todos os lugares, me parece um pouco prolixo. Nós precisamos de resposta. Ontem eu conversei com o secretário Solete, vereador Rafael Bueno. Gosto do Solete, trabalha muito, tá sobrecarregado como todas as pessoas. E tá sobrecarregado, vereador Renato Oliveira, como um morador lá do Vila Lobos e do Monte Carmelo que não consegue chegar em casa de carro e nem de ônibus. Então, se tá ruim pro Solete, pro morador do Monte Carmelo e do Vila Lobos, para citar 2, e ontem eu falei com o Solete, vereador Bressan, falei, o povo do Vergueiros não consegue subir de carro dos Brilhantes ou lá embaixo do Monte Carmelo. O Solete me respondeu, vou ver o que dá para fazer. E eu gosto do Solete, mas só que não dá para nós responder para as pessoas, é isso. Não dá para responder. Tem que ter a mesma prioridade que se teve para abrir estrada na BR, que é importante a BR, fundamental, que é importante. Agora, bairro de pobre, não dá para deixar as pessoas... Tem uma senhora na Rua dos Brilhantes que tem que fazer fisioterapia, os filhos têm que paletear a senhora idosa no meio da Rua dos Brilhantes. Eu queria que alguém de nós, vereador aqui, do ar-condicionado, desse lugarzinho privilegiado, que é privilegiado, pudesse fazer isso. Então... fico surpreso, não falei com a deputada Denise, acho que o senhor traz uma informação muito grave, porque num momento de calamidade, se é necessário contratar um escritório de projeto, porque são poucos servidores que fazem um belo trabalho, mas que estão absolutamente sobrecarregados, o que não dá para nós perder recurso. Não dá para perder recurso, gente, na iminência das pessoas não subir nas ruas. Para citar esse. Então, assim, eu tô indo pro Vila Lobos agora, e daqui a pouco o povo vai fechar a BR-116, os moradores pela indignação. Porque a resposta para um bairro que fica sem acesso não pode ser eu vou ver o que tem que fazer, o que eu posso fazer. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Eu assistindo, né, os canais de TV, ouvindo rádio, lendo os jornais, ele tinha municípios que eu nem conhecia no estado, que a gente tinha nem ouvido falar. E, infelizmente, por causa dessa tragédia, a gente acabou conhecendo. E a gente vê todos os prefeitos desses municípios. Os prefeitos estão dando entrevista para o Fantástico, para o Jornal Nacional, para a CNN, para tudo. E eu não vejo Caxias do Sul. E eu sei que está em um estado talvez pior do que o de Caxias. Mas quem anda em Ux, Centro e Iguatemi, talvez não vê a calamidade que está o interior da nossa cidade, que está destruído.
Então, eu acho que nós precisamos também ser o protagonista. Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, precisa ser protagonista. Por exemplo, na reunião, eu pedi para a vereadora Estela fazer a pergunta naquela reunião, porque já tinha passado o meu tempo ali com o prefeito de Ló semana passada. A pergunta foi: a Ponte do Caí? Essa é a última coisa que nós vamos nos preocupar. Primeiro, vamos tentar abrir o interior para as pessoas poderem passar. Mas, paralelo a abrir os acessos, nós temos que pensar na Ponte do Caí. Outra coisa, vereadora Marisol, a senhora, líder do governo, tem feito uma boa comunicação entre os comitês de crise conosco aqui, e eu quero agradecer ao prefeito de Ló, inclusive, que tem sido o principal comunicador do seu governo. Né? Tudo que eu tenho querendo informações, imediatamente ele nos fornece informações. O Melete, né, estava também fornecendo informações sobre o que eu precisava. Só que nós precisamos estar protagonista dessa luta. O aeroporto, cerca de 10, 15 mil pessoas, vereador Felipe, estão circulando no aeroporto. Sabe quantos sanitários tem funcionando no masculino? Um vaso sanitário só. Eu só não quis mostrar a foto aqui porque a foto que eu recebi tinha um senhor utilizando o banheiro. Porque todos estão com um jornal, com plástico dizendo inutilizado. Um vaso sanitário só para as pessoas na sala de embarque. Então, como que a gente não tem nem banheiro para recepcionar os turistas que vêm para cá ou as pessoas que precisam? Essa é a parte, vereadora Rose. Não, bem rapidinho. Eu ontem também tive a oportunidade de ir no Parque dos Pinheiros. Caminhei 1h30 lá, quase morri, porque era morro, descida. E também, essa situação, a gente vai ter que ver uma forma, porque ali é antigo. Tem um encanamento que, se não juntar os dois canos, esses alagamentos vai sempre estragar a rua. E o subprefeito vai lá e a Secretaria de Obras vai lá e dá uma ajeitada, mas na primeira chuva, e não precisa ser dessa, porque ali é questão de encanamento, estraga de novo. Mas eu queria falar mais dos projetos. Em relação aos projetos, eu conversei, acho que segunda de noite, com a deputada Denise, e foi isso que eu falei ontem na sessão, embora não tenha sido muito noticiado, que a deputada Denise está ajudando o governo municipal, e é função, não é nenhum, deveria ser de todos os deputados, né? Estão trabalhando junto. E uma das coisas que foi colocada é a possibilidade de fazer esses projetos por área. Por exemplo, eu sei que o prefeito estava precisando muito de óleo, de combustível para as máquinas. Então, agora pode ser para um setor. Eu acredito, então, e também peço que hoje, de tarde, tudo isso seja apresentado para nós. Porque não precisa ser um projeto da cidade inteira, que demandaria um tempo. Ou, por exemplo, a Galópolis, tudo que precisa para Galópolis. Pode ser por partes. Sei que tem municípios que já ganharam os pedacinhos, né? Isso não quer dizer que depois não possa fazer outro ou complementar. Então, acho que isso é importante que o governo municipal faça o quanto antes, né? Porque senão depois fica essa discussão toda, por que o dinheiro não vem, onde que está o dinheiro. Sim. Obrigada, vereadora Rose, só para completar seu raciocínio, o governo federal está despejando dinheiro no Rio Grande do Sul, mas é despejando, são bilhões, todo dia anunciando obras, desde a social até as grandes infraestruturas. É a hora e o momento, a gente não pode se contentar com migalhas, Caxias do Sul, e com o resto. A gente tem que ser protagonista. É a hora de a gente dizer para o governo federal que coloque dinheiro na nossa cidade para construir esse aeroporto de Vila Oliva. É a hora. Não tem hora melhor para isso. Por quê? Porque a região metropolitana está ilhada, o aeroporto de Caxias recebe mais gente, vai receber mais gente que o aeroporto de Canoas, e nós estamos aqui ilhados. Então é a hora do governo federal, mas a gente precisa ter protagonista. Não é o Mob Caxias, parece que o Mob Caxias hoje é uma prefeitura paralela. Parece que hoje o Mob Caxias senta na cadeira do prefeito. Não, nós precisamos que o prefeito seja o protagonista da nossa cidade, da nossa região. É o prefeito de Caxias que tem que ditar a regra para a região. Não esse Mob Caxias aí, com todo respeito, que tem feito para nossa cidade. É o prefeito que tem que ser o protagonista. Sua parte, vereadora Tatiane. Vereador Rafael, só para contribuir com o debate, né, nós temos pessoas da Defesa Civil de Brasília que estão auxiliando, fazendo levantamentos técnicos junto, né, com os servidores aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, e já há, sim, projetos protocolados nesse sentido para pedir auxílio, recursos, e é importante lembrar também que no caso dos 4 piscinões que foram aprovados, ficou 1 ano em Brasília tramitando sem retorno.
E só após as enchentes, infelizmente, é que foi anunciado que foi liberado o recurso, né? Então, se nós tivéssemos tido mais celeridade lá também em Brasília, talvez tivéssemos tido menos estragos nesse sentido. Mas já tem projeto protocolado, sim. Obrigado, vereadora. Não, porque esse projeto foi aprovado ano passado aqui na Câmara, né? Então não estaria construído, porque nem ali no Planalto estão conseguindo, nem lá no Risso estão conseguindo dar celeridade às obras, então não ia ter construído 4 piscinão. Não ia estar construindo 4 piscinão. E graças à deputada Denise Pessoa, que no outro dia que o prefeito ligou, que no outro dia foi liberado o dinheiro. Então não ia estar pronto 4 piscinão para resolver o problema. Então não vamos tentar... Desculpa, vereadora... Eu quero ver os projetos. Hoje, nessa reunião, 1h30, eu quero ver todos os projetos que foram protocolados e eu vou ligar para a deputada Denise para conseguir liberar esses projetos. Mas eu quero ver esses projetos protocolados para receber dinheiro aqui para nossa cidade. Obrigado. Declaração.